o Senhor venha através do teu Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus possa ir de encontro, encontrar o teu coração, que talvez eu não sei a sua situação, não sei o momento da sua vida neste dia, porque nós temos várias situações dia a dia na nossa vida, mas neste dia eu não sei o que você está passando, não sei o que você está vivendo, qual a sua situação, se é boa, se é ruim, se tem dificuldades, não tem, mas uma coisa eu sei, o Senhor continua no trono, e Ele sabe a sua necessidade, Ele conhece a sua vida, por dentro e por fora. Isso aqui é um Deus grande, Ele conhece por dentro e por fora, Ele sabe a sua necessidade, e Ele está pronto a te ouvir o seu clamor, e também a suprir a sua necessidade. Mas Deus é bom, Deus é maravilhoso, Ele não é carrasco, Ele só vai agir na sua vida se você permitir. Se você não permitir, você não vai receber as bênçãos de Deus, porque Ele deseja te abençoar, mas para isso você precisa dar lugar. Eu e você, nós precisamos entender que o Senhor é um Pai amoroso, não é um carrasco, não. Ele nos ama, Ele quer o bem nosso, mas para isso, como você nesta manhã se colocou à disposição, o Espírito Santo te trouxe no seu carro, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja hoje, neste momento, foi o Espírito Santo que conduziu você a estar vendo e ouvindo a mensagem de Deus. Então é porque Ele tem um propósito maior na sua vida, e você comece a entender que Deus quer algo melhor e maior para você. Eu convido você, vamos fazer a leitura aqui no versículo em Apocalipse, a mensagem da palavra de Deus. Nós vamos falar um pouco sobre mantermos a nossa vestes limpa, manter uma vida fora deste mundo de contaminação, fora desse mundo em que o diabo oferece. E nós falamos, o irmão Alfredo falou aqui sobre um trabalho que nós vamos ter aqui na congregação, no campo do Rio Lago, que é o congresso. É justamente neste período, agora, em que o inimigo está se levantando mais e mais, e você precisa manter-se mais puro, separado, livre das ciladas do laço do inimigo. Mas para isso você precisa entender como fazer isso, e quem pode fazer isso por você. Você sozinho não vai conseguir, mas o Senhor vai pelejar por você. Apocalipse capítulo 22, versículo 14 diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à vida, à árvore da vida, e possam entrar nas cidades pelas portas. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelas portas na cidade. Feliz que tem aquele que pode, aquele que tem condição de manter uma vida diferenciada, uma vida não subjugada pelo inimigo, não presa, aprisionada com as correntes de Satanás. Então Jesus falou, olha, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes, aquele que mantém a sua vida limpa, aquele que tem oportunidade, porque esta oportunidade, ela acontece quando você lava as suas vestes no sangue do Cordeiro, no sangue de Cristo. Então é uma alegria para aquele que tem um encontro com Jesus. Ele se torna uma pessoa feliz. Eu não sei na situação que você está. Muitas coisas têm passado, muitas águas passam no nosso dia a dia. Mas o Senhor diz, olha, bem-aventurado ou feliz aquele que lava, aquele que mantém as suas vestiduras, a
a sua veste. Não está falando só de veste externa, da nossa aparência, que você põe na máquina de lavar, põe no tanquinho, põe nas coisas industriais que o mundo oferece. Não, não está falando disso. Está falando da sua vida, do seu ser. Está falando da sua pessoa. Está falando do ser humano, daquele que é bem-aventurado, daquele que é feliz, que se desvia do mal, que não pratica a iniquidade, que não está subjugado pelo inimigo no lamaçal de pecado. Por quê? Porque estas pessoas que têm feito isso, elas fizeram isso não por sua própria força, como eu falei no início, não por sua própria condição, porque nós não temos condições, mas foi no sangue do Cordeiro, foi através do sacrifício na cruz do Calvário. E nesta manhã é justamente isso: o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, que enviou o seu Filho para salvar a mim e a você também, está te dando esta oportunidade, a você mergulhar, se lavar nas vestes e ter uma veste santa, uma vida desviada do inimigo e coberta com o sangue de Cristo, lavada no sangue do Cordeiro. Por quê? Porque o sacrifício ele já fez na cruz do Calvário. O sacrifício você não poderia fazer, mas Jesus já fez. E esta é uma condição que o Senhor não nos obriga. A Bíblia diz que Ele veio, Deus enviou o seu Filho a este mundo para salvar a todo aquele que nele crê. Ou seja, Deus não te obrigou, Deus não obriga o ser humano à salvação, mas Ele, na sua infinita misericórdia, tem um lugar especial. Mas eu quero dizer para você, apesar de você não ser obrigado, o Senhor te dá a oportunidade, porque Ele diz na sua palavra que Ele colocou os céus, Deus coloca diante de mim e de você, os céus e a terra, para testificar, para ser testemunho contra a ti. Porque Ele não é um Deus injusto, não é um Deus qualquer, não. A Bíblia diz que o Senhor, esta promessa de salvação, essa promessa de libertação, está viva e eficaz hoje, mas Deus deseja que todos nós tenhamos uma vida feliz e temos direito a entrar nas moradas eternas, porque o Senhor, bem-aventurado, ou feliz, aquele que lava, aquele que mantém as suas vestiduras lavada no sangue do Cordeiro, e ele passa a ter a direito, a árvore da vida, a ter a saúde, paz, alegria, vida em comunhão, e tem condições. Quando nós temos uma vida lavada no sangue, temos condições de entrar pelas portas na vida eterna, porque a vida eterna, a salvação, ela só vem através de Jesus Cristo. E eu não sei o que você tem, como você tem andado, você tem se contaminado neste mundo, nesta vida, mas Deus nos concede a oportunidade, e é uma questão voluntária, mas é voluntária enquanto hoje você pode, porque Deus tem colocado diante de mim e de você os céus e a terra, para ser testemunho de que a oportunidade, que a porta está aberta, de que o Senhor Jesus veio a este mundo para nos salvar, para que você não tenha como dizer que você não teve oportunidade. E Deus preparou este programa, Louvor e Palavra, para alcançar a sua vida, para alcançar o seu lar, para alcançar a sua família, para dizer: você é bem-aventurado neste dia. O sangue de Jesus pode te purificar, o sangue de Jesus pode te libertar, porque Jesus morreu na cruz do Calvário, e Deus perdoa, através de Jesus Cristo, os meus e os seus pecados. O mundo te condena, o inimigo te condena, mas Deus perdoa. E para isso nós precisamos entender que às vezes as pessoas falam, a Bíblia diz, o Senhor Jesus diz, que há muitos caminhos. Talvez você tenha
visto diante de você muitos caminhos, e é verdade. Mas todos estes caminhos que são oferecidos neste mundo levam à morte. Morte física, sim, e morte espiritual. Afastamento de Deus. Mas o Senhor diz: eu te ofereço a porta que você é uma porta de bem-aventurança, uma porta de felicidade, uma porta de vida eterna, uma porta em que você pode lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro e entrar por ela. É Jesus Cristo. Jesus Cristo é a porta. Esta promessa que Deus fez, que você poderá, que eu e você podemos alcançar a vida eterna através de Jesus Cristo. Mas o Senhor diz: olha, esta promessa, como está escrito na palavra do Senhor, Deuteronômio 30, 19: os céus e a terra tenho hoje por testemunha contra ti, que tem o propósito, Deus propôs a vida e a morte. O Senhor colocou, o inimigo, ele só te coloca a morte. Ele te mostra o caminho, que é o caminho de morte. Ele te mostra a porta, que é a porta de morte. Mas Deus está mostrando para você as duas coisas, para você ter o direito de escolha, para você não ter como se justificar e dizer que você não teve a oportunidade, porque nesta manhã Deus está te dando oportunidade. E o Senhor eu te proponho, coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. E o Senhor ainda te aconselha nesta manhã: escolha para ti. Você deseja o que é bom para a sua família, deseja o que é bom para você, então escolhe a bênção, escolhe a vida, para que vivas. E ainda não só você, aquilo que você, o fruto que você vai produzir, vai gerar vida nos outros. As pessoas vão olhar para você, vão olhar para a sua vida, que vivia uma vida de pecado, uma vida de destruição, de derrota. Na vida secular, as pessoas olhavam para você e diziam que você não tinha mais jeito, não tem mais solução, mas Jesus é a solução nesta manhã. Jesus é a solução para mim e para você. Ele quer mudar as suas vestes, Ele quer trocar as suas vestes. Talvez você tenha agido como o filho pródigo. Deus tem te dado condições. Você talvez tenha condições de muitas coisas para fazer, mas você tem gastado a sua vida naquilo que não deve. Tem pego as coisas que deveriam ter proveito e ter usado, e não consegue sair disso. Por quê? Porque Deus, Ele é vida, mas o inimigo é morte. E nesta manhã, o Senhor quer mudar a sua história. Talvez você tenha se afastado da presença do Senhor, talvez você tenha pedido para Deus aquilo que não era seu, assim como aquele filho pródigo falou assim: Pai, dá a minha parte, que eu preciso gozar a minha vida. Sim, foi viver a vida dele, assim como nós muitas vezes tomamos em nossas vidas a decisão de viver a nossa própria vida, porque Deus nos deu a vida e nós achamos que somos donos da vida, nós achamos que somos donos de nós mesmos, e agimos de maneira em que as nossas ações, depois vêm as consequências, e aí nós nos arrependemos. E aquele filho pródigo pegou aquilo que não pertencia a ele, porque era herança, mas ainda não era dele, e ele tomou para si e foi usar, e usou de tal maneira que gastou tudo, destruiu tudo. É isso que tem acontecido na minha e na sua vida. Muitas vezes nós temos nos gastado diante desta vida, diante deste mundo, e o inimigo tem colocado laço sobre laço em nossas vidas, na minha e na sua vida, no mundo, sem Deus. E nós não, como ser humano, não conseguimos achar saída. Mas Jesus, nesta manhã, neste dia, Ele é a porta de escape, Ele é a saída, Ele é a solução. Ele diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que possa ter direito à árvore da vida, para que possa ter direito a entrar pelas portas. E o Senhor te oferece nesta manhã, neste dia, o direito da vida. Retorne, volte a reconhecer
que Deus abriu esta porta hoje para você entender que Ele é o mesmo, Ele não muda, Ele é um Deus que não muda e Ele está pronto a nos dar nova oportunidade. Porque muitas vezes nós tomamos atitude de fazermos algo fora da direção de Deus. O mundo vai te oferecer coisas aparentemente boas, mas no final você vai perceber que aquilo que parecia bom aos seus olhos é ruim para a sua própria vida. Mas você deve tomar uma atitude. E Jesus disse assim: olha, Ele veio levantar o que estava caído, o que estava no lamaçal do pecado. O Samuel falou que um dia, no seu louvor, ele disse: olha, nós estávamos no lamaçal, no charco de lodo, mas Ele nos tirou, Ele te tirou e colocou sobre uma rocha, esta rocha firme. Por quê? Porque Ele tomou uma atitude. Então nós precisamos tomar atitude nesta manhã. E que atitude? Você tem que desejar viver uma vida fora da prática errada. Mas para isso, muitas vezes nós estamos tão caídos, tão abatidos, tão feridos, e não conseguimos. Mas o Senhor está estendendo a sua mão nesta manhã para te socorrer, porque Ele é o socorro bem presente na angústia. Ele quer te tirar do charco de lodo, Ele quer colocar novas vestes sobre a sua vida, para que você tenha vida e vida em abundância. O profeta Isaías, falando do povo, ele diz assim: olha, levantai-vos e purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante de vós e dos meus olhos, diz o Senhor, e fazei cessar de fazer o mal. Faça cessar de fazer o mal. Por quê? Porque a prática do pecado leva você à queda. Mas o Senhor fala assim: olha, lavai-vos, levante-se e lavai-vos, lave-vos da maldade, purifique-se, troque as vestes, lavar, ou seja, você tire essa vestidura de pecado, de prostituição, de erro, de prática da maldade, e mantenha-se puro, porque se você fizer isso, o Senhor, como Ele está no trono, permanece no trono, Ele permanece contemplando a sua vida. Ele tem para você vida nova, Ele tem para você esperança, Ele tem para você porta aberta, Ele tem para você salvação. Mas para isso nós precisamos tomar uma posição. E Deus um dia disse para o próprio Satanás: olha, veja lá, o meu filho, veja lá o exemplo de Jó. Este é um homem reto, ele mantém as suas vestes limpas, ele mantém as suas vestes puras, ele desvia-se do mal, ele é justo. Mas para isso, somente quando nós não, por nossa própria força, o pecado que domina, que o mundo jaz no maligno, o pecado tem cegado os nossos olhos, ao ser humano, e afastado de Deus. Sozinho você não vai conseguir. Sozinho você não vai conseguir, porque somente o Espírito Santo, que nesta manhã fala com você, Deus, nesta manhã, através do Espírito Santo que está falando com você, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, te dá a oportunidade para que você possa se levantar, lavar as suas vestes, manter pura em santificação, para uma vida com Deus. Eu tenho certeza que você tem muitas oportunidades neste mundo para encontrar-se com várias coisas, mas a oportunidade que Deus te dá hoje não é qualquer oportunidade, é uma oportunidade de vida. Viver uma vida em santidade é manter sempre uma vida separada, uma vida com Deus. E nós não sabemos
muitas vezes, porque as propostas e muitos caminhos tem por aí. Mas viver uma vida de mudança é como Jesus falou, olha, João estava pregando o Evangelho, falando que porque ele era o enviado de Deus para preparar o caminho de Cristo nesta terra. E ele diz, olha, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele diz, veja aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que pode trazer salvação, aquele que pode mudar as vestes, aquele que pode fazer com que as vestimentas possam ser mudadas. Não é só a vestimenta externa, não, mas o seu coração de maldade, o coração do homem que vive no pecado, que vive na destruição. Deus pode limpar e colocar algo novo, desviar do caminho do mal, porque a Bíblia diz que aquele que é cego, aquele que é tolo, aquele que não tem a visão de Deus, ele anda como se não enxergasse o buraco, como se não enxergasse o poço, ele vai cair nele. Mas aquele que é reto, aquele que entende, que olha para o céu, que olha para Jesus, que é autor e consumador da sua fé, aquele que um dia tem um encontro verdadeiro, que entrega a sua vida para Jesus, ele vê o mal e desvia, como disse Deus. Esse é um homem justo, reto. Ele olha, ele anda e se desvia do mal. Nesta manhã, neste dia, o Senhor te oferece oportunidade de você colocar vestimenta de Deus na sua vida, colocar vestimenta de Deus na sua família, colocar vestimenta de Deus no seu trabalho, colocar vestimenta de Deus na sua vida, para que as coisas andem diferente, para que você possa ser diferente nesta terra, porque muitas são as propostas que o mundo tem te oferecido, tem nos oferecido, mas às vezes fica tão difícil de nós entendermos o chamado de Deus. Mas nesta manhã, se Deus tocou no seu coração, se o Espírito Santo colocou você aqui, é porque Ele quer mudar a sua história, Ele conhece a sua vida, Ele sabe o que você precisa, Ele conhece que você necessita de um milagre. Quando o filho pródigo se afastou e voltou, Deus, o Pai, que hoje eu posso dizer para você, o próprio Deus, assim como Deus hoje, naquela palavra, está comigo e com você, pronto. E diz que quando ele se arrependeu, quando ele voltou, quando ele reconheceu que errou, o Pai estava esperando lá na porta, estava esperando lá na frente, aguardando voltar. Assim está Deus, te esperando, te aguardando você voltar, você reconhecer que é pecador, que você reconhecer que merece, que não merece, mas que Deus está pronto a perdoar. E a Bíblia diz que quando aquele filho voltou, o pai, que ele achou que o pai ia rejeitar, talvez você com tanto erro, tanto pecado, fala assim, não, mas eu nem mereço os céus. Você merece os céus, porque o sacrifício já foi feito. Deus quer colocar vestimenta nova na sua vida. E a Bíblia diz que aquele pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, a melhor veste, ponde nele um anel na mão, no dedo, ou seja, calça os seus pés, pega essa vestimenta velha, suja, cheia de pecado, de onde que ele saiu errando, e coloque uma coisa nova. Coloque coisas novas na vida dele. Faça com que ele entenda que eu o amo, que eu não deixei de amar. Mesmo que nós erramos, mesmo que nós somos infiéis, Deus permanece fiel. Ele não muda. Disse o profeta: eu, Senhor, não mudo. Então Deus não muda. Diante da minha e da sua atitude, da minha e da sua ação, do seu afastamento, nesta manhã o Senhor deseja que você retorne, que você volte ao regaço de Deus, para que entenda que Ele, em todo tempo, está pronto a te receber, pronto a te receber. E a Bíblia diz para que nós possamos manter uma vida em santidade, uma vida fora do laço do inimigo, lavado as nossas vestes no sangue do Cordeiro,
porque somente Jesus pode perdoar, somente Jesus pode te mostrar o caminho, porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus te oferece nesta manhã a vida, assim como Deus falou para o povo de Israel. Deus fala para mim e para você: olha, eu vou colocar diante de você os céus e a terra como testemunho contra ti, de que eu estou colocando diante de você a vida e a morte. Escolhe a vida para que possa alcançar a salvação, e em todo tempo as tuas vestes sejam alvas, e não venha faltar o óleo sobre a tua cabeça, não venha faltar a unção de Deus, a graça de Deus sobre você, porque quando você tem um encontro com Jesus, quando você se achega a Deus, o Senhor te cobre com as tuas asas, com o teu poder, com a tua graça, e livra do laço do inimigo. Se você nesta manhã, neste dia, deseja mudança de vida, colocar uma veste nova, o Senhor está pronto a te oferecer o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Não permita, não deixe que seja em vão. Às vezes tem pessoas que acham até parece que a mensagem de Deus para algumas pessoas, talvez para você, é coisa boa, é agradável, você até gosta de ouvir os louvores, de ouvir a mensagem, mas ainda não desceu ao seu coração. Você continua no erro, continua no pecado, continua com as vestes sujas, não se desvia do mal. Mas o evangelho é bom, o louvor é bonito, mas não é isso que Jesus quer. Jesus quer que você seja separado, Jesus quer que você seja puro, Jesus quer que você seja santo, porque ele diz: sede santo porque eu sou santo. Não é só ser bonzinho, não é só você achar que a mensagem é bonita, o louvor é bonito, a mensagem é agradável, não. O Senhor quer que você tenha vestes limpas, Ele quer trocar a sua vestidura, Ele quer mudar a sua história, e para isso você precisa lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. Ou seja, você precisa se posicionar, se levantar e dizer: Senhor, eu não quero mais agir dessa maneira, eu não quero mais andar nessa prática, eu quero mudar de vida, me ensina como eu devo andar, carrega-me no colo. O Senhor vai fazer isso por mim e por você, porque Ele não nos abandona, não. Ele é um Pai. E o pai e a mãe, desde quando nós somos crianças, nós temos isso na nossa geração, em todos os tempos. O que o pai e a mãe faz quando a criança não pode andar? Leva no colo. E quando você está nessa vida, é isso que Deus faz. Deus te pega no colo e te leva, para você não cair nas armadilhas do inimigo. Mas você prefere, muitas vezes, dizer que ouvir a mensagem é bom, os louvores é bom, mas quando fala que você precisa ter um encontro com Jesus, você não tem entendido isso. Mas eu quero dizer para você, nós precisamos de mudança, e a nossa mudança só vem através de uma atitude, de um posicionamento, colocarmos de pé e aceitarmos a Jesus como Salvador, para que Ele possa conduzir a minha e a sua vida. Porque se você continuar na vida em que você anda, na vida em que você está, não adianta você ouvir a mensagem, não adianta você ouvir louvor, mas as coisas vão continuar acontecendo. E você diz: mas Senhor, o que é que está acontecendo? Por que acontece isso comigo? Eu sou tão bonzinho. Sim, melhor é Deus. Jesus falou: melhor é Deus. Deus é bom em todo o tempo, porque se nós andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É através do sacrifício de Jesus, é através do sangue de Jesus, é através da aceitação da remissão do sangue de Cristo, é através de aceitar o sacrifício de Jesus por mim e por você, para que você reconheça que só Ele pode salvar. Aí você vai ter uma mudança, as suas vestes vão ser mudadas, porque não adianta você falar assim: não, eu vou para a igreja. Talvez você tenha andado para a igreja, mas continua na mesma prática. Por quê? Porque as suas vestes continuam sujas, você continua errando. Mais uma coisa eu posso dizer para você: possa ser que
as pessoas, o ser humano não consegue ver, mas aquele que está no seu sublime trono, aquele que inclina-se para ver os céus e a terra, como disse o salmista, quem é como o nosso Deus, que se inclina para ver os céus e a terra, e aqueles que nele habitam. Você não pode fugir do olhar de Deus, você não pode fugir da presença de Deus, da visão de Deus. Deus conhece o seu coração, sabe o que você está fazendo, e você nesta manhã está tendo o conselho de Deus através do Espírito Santo. Entenda que você precisa mudança de vida para você. Você precisa mudar a sua história, mas quem vai mudar a sua história não sou eu, não, é Cristo que vai mudar a sua história. Somente o Senhor Jesus pode mudar a sua história, para que você possa escrever uma nova história na sua vida, para que você possa ter vestes limpas. Você precisa se posicionar, nós precisamos se posicionar, porque muitos de nós, todos nós, na terra, queremos ser felizes. O ser humano deseja ser feliz. Você deseja a felicidade, mas aonde encontrá-la? É como se você buscasse em um poço, num local onde que a felicidade cada dia ela passa mais longe, e você mergulha, mas não encontra. Porque a felicidade você encontra em Cristo, quando você tem um encontro com Jesus e reconhece que Ele é Salvador da sua vida. Quando você lava as suas vestes no sangue do Cordeiro, você passa a ter direito a uma vida de paz, a uma vida de alegria, a uma vida de gozo em Deus, e ainda tem direito à vida eterna, porque o Senhor prometeu a todo ser humano a salvação. Deus não é homem para que minta. O inimigo, ele consegue fazer com que as pessoas, você talvez hoje tenha colocado na sua mente de que você pode superar qualquer dificuldade. Sim, você pode superar a dificuldade hoje, mas a salvação você não consegue. Você pode superar alguns problemas, mas quando vier a enfermidade que o médico não consegue curar, quando vem o desemprego, quando vem o problema, a quem você vai socorrer? Ao seu amigo, aquele que também precisa de ajuda. Mas nesta manhã, o Senhor Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, aquele que pode fazer com que tudo aconteça, Ele diz assim: olha, mantenha as suas vestes limpas, suas vestes alvas, porque eu tenho para você vida nova, todos os dias. Quando nós temos um encontro com Cristo, quando nós decidimos esta promessa de felicidade que o mundo oferece, uma promessa passageira, em que você olha e observa e parece que as coisas é momentânea. Não, elas são momentâneas, mas para você parece uma eternidade. E você busca, e quando volta para casa, você olha no espelho e diz: mas o que é que eu fiz? É justamente isso que Deus está mostrando nesta manhã. Se você olhar e perceber, os céus e a terra, você não consegue entender isso, estão de testemunha diante de você, e você não entendeu ainda que você deve escolher a vida, para que vivas, para que a sua família tenha paz. Manter as vestes brancas é manter uma vida separada do pecado, é manter uma vida pura, é dizer que você quer andar na luz, é fazer com que o inimigo não entre na sua casa, não destrua a sua vida. E eu quero dizer para você, talvez várias mensagens, várias palavras você já tenha ouvido, mas não tem reconhecido o verdadeiro sentido de Deus. É manter uma vida em santidade, é manter uma vida pura, é dizer que o inimigo não vai entrar na sua casa, porque quando você permite o inimigo entrar na sua casa, e não é por acaso, não, é porque a sua vida está no pecado, a sua vida está no lamaçal, porque se a sua vida estiver santa, o Senhor acampa os anjos sobre aquele que o teme e o guarda. Mas
isso acontece quando nós lavamos a nossa veste no Cordeiro. Neste ano que se começa, neste ano de 2024, que Deus venha colocar diante de você uma vida nova, um propósito. Ele tem colocado, mas que você tome essa atitude, se coloque diante de Deus e reconheça o Senhor como Salvador. Reconheça o Senhor como aquele que pode mudar a sua história. Porque se você andar na luz, como na luz Ele está, como na luz o próprio Deus está, o sangue de Jesus, o seu Filho, vai te purificar, vai te manter você limpo, as suas vestes limpas, esse Cordeiro vivo que veio para me salvar, para te salvar. Então que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê vitória neste dia, e você reconheça que para nós vivermos uma vida em santidade, nós devemos nos separar, nos afastar de todo o pecado, de toda a aparência do mal, que às vezes é tão influenciadora, em que nós não percebemos. Mas se você buscar a Deus, se tiver uma oportunidade que você está tendo hoje, de olhar para Jesus, como autor e consumador da sua fé, aquele que te deu vida, e deseja dar vida em abundância, Ele, nesta manhã, está te oferecendo vestes novas para você. Que Deus te abençoe, que Deus te conceda a oportunidade. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu esta manhã. Que o Senhor continue falando através do Espírito Santo na sua vida. E o Senhor continue abençoando. Eu agradeço ao nosso pastor Asnóbio, a sua esposa e a direção. Eu agradeço aos nossos irmãos da comunicação e o nosso moderador que nos concedeu essa oportunidade. Que Deus abençoe.